Edição de quinta-feira do Girassol Jornal com Saúde em destaque no Dia Mundial do Rim. Olhamos também para o caso das doenças associadas à má qualidade da alimentação. Kina, boa noite. Boa noite, Simeão. Temos também outros destaques para hoje, como o novo relatório da Organização Mundial da Saúde sobre o perigo do uso exagerado do sal. Em movimento no Hospital de Capalanga e as condições para o atendimento dos pacientes. Momentos que antecedem a visita do Presidente da República ao Japão. E ideias inovadoras focadas em projetos promissores na linha da criação de empregos. O compromisso renovado com a defesa e garantia dos direitos da pessoa com deficiência. Olá, boa noite. Bem-vindo. Saúde no topo da atualidade, com atenções centradas no Dia Mundial do Rim e a realidade no nosso país, onde os casos de doenças que afetam este órgão vital aumentam a cada dia. Com números que inspiram preocupação nos poucos centros de hemodiálise existentes, a movimentação justifica isto mesmo. E com a pouca oferta de serviços, é ainda maior o sofrimento de quem padece de insuficiência renal. Estou com essa patologia de insuficiência renal há 3 anos. Essa mulher tem 44 anos. Ela descobriu que tinha insuficiência renal durante a fase em que esteve internada. Conhecida como uma condição na qual os rins perdem a capacidade de realizar funções básicas, a insuficiência renal é um dos problemas de saúde que atinge várias pessoas. De acordo com este nefrologista, vários hábitos influenciam no surgimento da doença. Por exemplo, se acorda muitas vezes à noite, mais de 6 vezes à noite para urinar, isso já é preocupante. Tá? Acorda, urina, está a urinar sangue, ou se alguma vez urinou sangue, a urina está muito carregada, quando digo está escura, tipo chá, tipo Coca-Cola, por exemplo, não é? Essa pessoa deve ter atenção que alguma coisa está acontecendo nesse rim. Segundo o presidente do Colégio de Nefrologia da Ordem dos Médicos de Angola, o crescente número de casos identificados é preocupante. Os dados avançados pelo especialista mostram que 8.000 pessoas vivem com a doença e destes, cerca de 2.280 doentes no país fazem hemodiálise. Para o médico, é importante olhar para os fatores de risco. Se a pessoa tem na família alguém muito próximo, como pai, mãe, avós, irmãos, que sejam hipertensos ou diabéticos ou que tenham as duas doenças, essa pessoa já tem uma probabilidade muito grande de desenvolver insuficiência renal crônica ou de ser também diabético ou hipertenso. Então, essa pessoa que nessa situação precisa visitar o médico com maior frequência e fazer exames regulares. A doença, que muitas vezes se manifesta de forma silenciosa, é mais perigosa do que se pensa e pode, nos casos mais avançados, levar à morte. Comparado aos anos anteriores, quando apenas adultos em idades avançadas tinham insuficiência renal, hoje o quadro mudou e os jovens na faixa etária dos 25 a 45 anos de idade estão representados em maior grupo. O contexto da pandemia ensinou-nos muita coisa. E uma das coisas que devemos nos preparar para essa situação. Então, procure pelo menos uma vez por ano saber qual é a situação do seu rim. Diga ao seu médico, quem lhe acompanha, quero saber como está o meu rim, fazer um exame de urina, fazer uma creatinina, uma ureia, tudo isso com certeza vai ajudar precocemente a diagnosticar. E não esquecer, claro, beber bastante água. Para dar resposta às doenças renais, Angola conta apenas com 34 médicos nefrologistas, para uma população estimada em 34 milhões de habitantes. Um índice muito abaixo da orientação da Organização Mundial da Saúde, que recomenda um médico para cada 1.000 habitantes. Praticamente 1 milhão de pessoas para um nefrologista. É impossível isso, o atendimento ser um atendimento adequado e identificar todas as pessoas que possam ter doença dos rins. Então o número é muito ínfimo. Temos que formar mais. No
Nos últimos anos, as autoridades têm investido na área da saúde, através da criação de mais hospitais para atender a população. Para o caso específico das doenças renais, a demanda continua a superar a capacidade dos centros especializados. E a má qualidade da alimentação é apontada como um dos principais fatores que concorrem para o aumento de doenças consideradas crónicas no meio social. Uma realidade que não deixa Angola de parte, por ser um país onde a maioria da população ainda se alimenta de forma deficiente. É um dos fatores que também se reflete na redução da média de idade de vida. É através da ingestão dos alimentos corretos que o organismo recebe os nutrientes, vitaminas e minerais que precisa para manter o seu funcionamento. Segundo a nutricionista e especialista em medicina interna, uma alimentação saudável e de qualidade é necessária, pois ajuda no desenvolvimento das células. A alimentação é a nossa primeira fonte de nutrientes, sais minerais essenciais. Uma alimentação saudável é aquela que contém os sais minerais em quantidade suficiente e em qualidade também. Nós temos como principais as proteínas, os carboidratos, as fibras, as gorduras, tudo em quantidade quanto baste para nutrir as nossas células. O reduzido poder de compra, a existência de mais produtos importados em relação aos nacionais são alguns dos fatores que levam a população a não ter uma alimentação equilibrada e de qualidade. Esta afirmação foi feita pela população que pede ao Estado maior aposta nos empresários da área agrícola e melhores estradas para o escoamento dos produtos do campo para a cidade. Mas apoio do governo, alguns empresários que se dedicam ao campo e algumas vias de acesso de onde saem esses produtos. Há muita fruta no Lubango, mas ainda não temos nenhuma fábrica de enlatar essas frutas. Não temos. Consome mais produto importado. Eu digo que há escassez principalmente no caso do cultivo, né, do nosso povo. São essas costas que vêm do outro lado. Talvez aquilo que nós nos alimentamos pode ser mais ou menos o nosso tomate, essas folhas básicas. Mas o resto, até mesmo as bananas, são coisas que nós temos importado sempre. Melhor eu comer a jimboa, o quiabo, a nossa berinjela, do que comer esses frangos congelados que vêm com muitos químicos. A má qualidade alimentar traz consequências e riscos que podem ocasionar algumas doenças, tal como explica a nutricionista e especialista em medicina interna. A alimentação, se ela não for saudável, ela pode ser uma fonte de doenças, quer por existir uma desnutrição, que é a ausência de nutrientes essenciais. Temos as doenças nutricionais, que é a anemia, o kwashiorkor, que é uma anemia grave por ausência de alimentação com ferro. Temos a hiperuricemia, que é um exagero no consumo de proteína animal, que contém depois ureia e vai aumentar os níveis de ácido úrico a nível da circulação. Para se ter uma alimentação saudável e de qualidade, é fundamental que se escolha bem os alimentos, que se tenha em atenção o que se compra e come e que se diminua o consumo de alimentos enlatados. Num relatório divulgado hoje, a Organização Mundial da Saúde voltou a advertir para a necessidade da redução do consumo do sal. No documento, a OMS esclarece que o consumo exagerado do sal aumenta o risco de algumas doenças de fórum cardíaco e é um dos principais causadores da morte prematura. Apesar de ser considerado um ingrediente essencial, o sal, usado em excesso, provoca a subida da pressão arterial, fato que aumenta o risco de doenças cardíacas, o de contrair um acidente vascular cerebral, bem como o de morte. A prática é apontada como das principais causas do aumento do risco de casos de cancro gástrico, obesidade, osteoporose e doenças renais. A Organização Mundial da Saúde apela à aplicação de medidas para a redução da ingestão de sal e que os produtores sigam os padrões recomendados pela instituição. Um relatório da OMS, publicado nesta quinta-feira, indica que apenas 3% da população mundial está protegida por políticas obrigatórias de redução da ingestão de sal. No entanto, em 2013,
a organização estabeleceu como meta global a redução da ingestão de sal em 30% até 2025. Mas o relatório de avaliação do que está a ser feito mostra que o mundo não está no caminho certo para alcançar tal pretensão. O relatório aponta que a maioria dos países ainda não adotou qualquer medida política obrigatória de redução de sódio. O documento revela que apenas 9 países tinham um pacote abrangente de políticas recomendadas para reduzir a ingestão de sódio até outubro de 2022. Hoje a nossa equipa passou também pelo Hospital de Capalanga, em Viana. É uma das unidades hospitalares de Luanda com maior demanda. E também que tem uma vasta lista de necessidades por resolver. É o caso da insuficiência de médicos e outros equipamentos essenciais para um atendimento melhor aos pacientes. A insuficiência na distribuição de medicamentos e de sangue para a transfusão aos pacientes, a demora no atendimento e o número de ambulâncias no Hospital Municipal de Viana, Capalanga, preocupam os munícipes. Eu sofri um acidente no dia 28, então cheguei aqui no dia 2, mas para me receber foi assim a rasca. Assim que me receberam, digo para ir ter o raio-x, eu preciso ir na rua. Também me receitaram só medicamento e comprei fora. Assim não sei como que é. Um hospital desse municipal não tem medicamento, não tem esses meios. Como que o povo fica? Eu estou aqui há mais de 10 horas, a minha filha ficou no banco de emergência, até 10 horas eu tive que gritar. Para atender a minha filha. Tem muita gente aqui, então passei até. Será que é justo isso? Além do tempo de espera em relação ao atendimento e também a falta de medicamentos, os cidadãos que acorrem todos os dias ao Hospital do Capalanga estão preocupados com a falta de ambulância e de sangue nesta unidade hospitalar. Eu estou ali na área do atendimento, onde vou marcar para o dia 20, está muito cheio, está muito desorganizado, é muita desorganização. Medicamento, o dia que eu vim para aqui, fui comprar na farmácia. Até o algodão, até a legadura, o gesso, tudo é na farmácia. Raio-x, tudo é na farmácia. Não tem medicamento aqui dentro. Se eu não tiver uma família que vai vir doar sangue, tenho que procurar na rua alguém para dar uns 50 mil, ou uns 20 mil ou 10 mil e ele vai vir doar o sangue. No hospital, como pessoas que morrem já vêm já rápido, acabam a vida no portão, não tem aquele pronto-socorro. Olha, realmente nunca havia ambulância aqui no Hospital Municipal de Viana, nunca havia ambulância. Só vejo os carros parados, nunca havia ambulância. E estamos a precisar mesmo de ambulância, pelo menos umas 2 ou 3 ambulâncias. E hoje, a Cooperativa de Taxistas e Motociclistas, Freitas, em parceria com a Associação de Lotadores de Táxis, doaram mais de 20 balões de sangue. Atividade de caráter social, que condena com a doação de sangue, entre eles alguns taxistas, mototaxistas e lotadores. A tendência é começar em Luanda e, se calhar, atingir todo o território nacional. E esperamos continuar a fazer mais esse ato solidário. Eu já tenho feito várias vezes, por isso não me sinto preocupado, porque sei que estou a doar para sustentar ou para salvar vidas. É a minha primeira vez, não tem nada de mais, não dói, que façam para salvar mais vidas que o nosso país precisa. A Direção-Geral do Hospital agradeceu às organizações pelo gesto e prometeu criar medidas para se dar resposta às necessidades dos munícipes em relação às dificuldades que o hospital enfrenta. Alegramos-nos muito com a iniciativa da Associação dos Motoqueiros, ou dos mototaxistas, pois, apesar de estarmos razoavelmente, há sempre a necessidade de acrescer. À medida que a demanda é muita, mais da metade desses 1000 doentes que passam pelo nosso hospital levam 2 a 3 medicamentos para casa. Uma das principais dificuldades, por vezes, consta daquilo que é a falta de recursos humanos. E isso certamente vai implicar, uma certa morosidade, até certo ponto, naquilo que é o atendimento. E temos a pretensão de melhorar. E trabalhamos arduamente de segunda a segunda, não temos feriado, que é para vermos essas situações resolvidas. Inaugurado no dia 10 de maio de 2012, o Hospital Municipal de Viana, Capalanga, tem 289 funcionários e precisa 812 novos profissionais para atingir o número desejado, que é 1.101, para dar resposta à demanda. E falamos de empreendedorismo a seguir, com olhos sobre algumas iniciativas de jovens que sugerem soluções no campo da empregabilidade. Ideias inovadoras focadas em projetos promissores foram hoje apresentadas durante o evento que teve pela frente o Instituto Angolano da Juventude.
Cresce o número de jovens com iniciativas empreendedoras em Luanda. A dependência de si próprio para obter rendimento diário ou mensal é um dos desafios da maior franja da sociedade. Porém, algumas iniciativas morrem ou perdem o foco, devendo-se à falta de experiência ou acompanhamento especializado. O nosso ecossistema empresarial e de apoio da parte governamental também é muito fraco. Então, todos esses fatores conjugados levam a que muitos dos empreendedores que existem no mercado acabam, ao meio do caminho, sentindo as dores próprias do crescimento e desistindo ou terem mesmo que mudarem de negócio, por assim dizer. Podemos ter a iniciativa, mas quando não temos programas que nos aliciam a manter-se firme, então acabamos caindo nessa que é a queda. O que também é visível em Luanda é o surgimento de incubadoras, que são organizações vocacionadas a orientar os passos necessários para o desenvolvimento e aceleração das ideias empreendedoras dos jovens. Isto ajuda-nos para que eles possam nos dar aquele suporte necessário para que então possamos conseguir resistir, conseguir suportar algumas dificuldades a nível da empresa. Isto faz com que, por exemplo, tenhamos parcerias com outras empresas, outras instituições, quer estatais, quer privadas. Todavia, foi assinado hoje em Luanda um memorando entre o Instituto Angolano da Juventude e a Rede Angola Plataforma Comercial no domínio do fomento das incubadoras de empresas nas comunidades. O Instituto da Juventude terá como missão, no quadro desse protocolo, essencialmente a mobilização e orientação dos jovens para que possam ter acesso e benefício das incubadoras que serão desenvolvidas. Terá também sob sua responsabilidade, com o auxílio de outros parceiros, orientar economicamente esses jovens para que tenham então assistência técnica necessária para aceleração, incubação e acompanhamento dos seus negócios, no quadro daquilo que é também a nossa responsabilidade de uma orientação social. É, de alguma forma, também interagir, orientar os jovens para que de alguma forma adiram aos projetos que visem o fomento do autoemprego como um mecanismo também de prevenção dos comportamentos de risco no seio da juventude. Em princípio, estamos em querer já a partir do mês de abril, que é o mês dedicado fundamentalmente à juventude, onde estaremos encontrando no âmbito da jornada Abril Jovem. Então, já nesse período estaremos em condições de alguma forma, testemunharmos a abertura desta incubadora piloto, que será então, em princípio, lançada e implementada ao nível da comunidade no município de Viana. A assinatura deste memorando enquadra-se no âmbito do Programa de Orientação Econômica da Juventude Angolana, cujas linhas que o norteiam baseiam-se, entre outras, na captação de fundos para o apoio às iniciativas de negócios. Infelizmente, os nossos modelos que nós temos nas nossas instituições financeiras não se adaptam realmente à realidade atual. Portanto, isso é um desafio que temos de trabalhar com as instituições financeiras para ajustar programas adequados a este tipo de empreendedor. Isso é um dos aspectos que também consta no memorando, porque nós vamos trabalhar em programa de fundo, captação de fundo. E nessa altura a questão é adaptar o fundo para o jovem de hoje, porque muitas das empresas que nós vimos a morrer de jovens, concretamente são jovens que até alguns já receberam financiamento, não estamos a falar concretamente em muitos casos da Rede Angola, mas tem jovens que chegam até a Rede Angola que já receberam financiamento e que inclusive faliram, não é? Consta igualmente deste acordo, que visa fortalecer e consolidar as iniciativas dos jovens, da parte do Instituto Angolano da Juventude, a missão de expandir incubadoras a nível das comunidades para prestar assistência e auxiliar na maturação dos projetos de negócio, ao passo que a Rede Angola vai dar o suporte na criação e na elaboração de projetos voltados ao empreendedorismo. No próximo bloco, momentos que antecedem a visita de trabalho do Presidente da República ao Japão. E ainda decisões importantes no campo da defesa dos direitos da pessoa com deficiência. É já depois do intervalo. Continue connosco, não saia daí. Até já. Segunda parte do jornal, retomamos a informação com momentos que antecedem a visita de trabalho do Presidente da República ao Japão. Visita esta, marcada para o dia 12 deste mês. Na agenda já avançada estão previstos 3 dias de trabalho do chefe de Estado, que se desloca para o aprofundamento das relações bilaterais. O Presidente da República, João Lourenço, inicia em 12 de março uma visita oficial de trabalho ao Japão, país ao qual se desloca pela primeira vez para aprofundar as relações bilaterais. Segundo uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros japonês,
João Lourenço será recebido em Tóquio pelo embaixador do Japão, Naruhito, e pela embaixatriz Masako. Durante a sua estadia naquele país oriental, o chefe de Estado vai igualmente manter um encontro com o primeiro-ministro japonês e visitar as cidades de Nagoya e Kyoto. A nota da diplomacia japonesa realça que o governo do Japão espera que a visita venha reforçar a cooperação bilateral e destaca o alto potencial econômico de Angola devido ao petróleo e riqueza em recursos minerais. Segundo o Ministério das Relações Exteriores japonês, aquele país tem apoiado o processo de desminagem em Angola e implementa projetos nos setores da saúde, educação, assistência alimentar, telecomunicações e agricultura, com um volume de negócios na ordem dos 50 milhões de dólares a nível do comércio. A cooperação bilateral entre Angola e o Japão teve início em 1988 como ajuda de emergência por via do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Foram impulsados hoje os embaixadores nomeados recentemente pelo Presidente da República em ato oficial que teve lugar no Palácio da Cidade Alta. Aos responsáveis, o chefe de Estado recomendou empenho e dedicação nas tarefas que são chamados a cumprir. A alteração no xadrez diplomático com a nomeação de novos representantes oficiais do país não é nada mais, nada menos que um processo normal de rotatividade. O Presidente da República chamou de má prática a ideia de os embaixadores permanecerem no mesmo posto por tempo indeterminado. Pretendemos alterar a má prática de deixar os embaixadores nos seus postos por tempo indefinido. Já tivemos embaixadores angolanos que permaneceram no mesmo posto, ou seja, no mesmo país, 2 décadas, 20 anos. Portanto, pretendemos corrigir isso. A rotação passa a ser, de doravante, aquilo que é normal na prática de todos os países, portanto, rodar os chefes de missão entre 3, 4 anos. Portanto, em cada 3, 4 anos, os embaixadores devem ser rodados. São, no total, 16 os embaixadores empossados pelo chefe de Estado angolano. Na bagagem, os diplomatas levam a missão de apresentar as potencialidades do país. Dos nossos embaixadores, o que nós esperamos é que trabalhem no sentido de promover a boa imagem de Angola, atrair o investimento privado estrangeiro, atrair o turismo internacional para Angola. Portanto, eu reduziria o vosso trabalho nessas 3 vertentes. A missão está dada. Espero que consigam desempenhar a vossa função com sucesso. A diversificação econômica é desde 2017 um dos grandes desafios da economia angolana. É por isso que o país quer continuar a ser um cartão de visita para investidores estrangeiros. Aos novos embaixadores, o Presidente da República recomendou um contínuo trabalho para a atração de mais investimentos. Juramento feito, agora tudo se resume em arregaçar as mangas e promover Angola no exterior. Sabemos que a Nigéria lidera o topo dos 3 maiores produtos interno bruto, que é a nível da África subsaariana. Nós recebemos as orientações precisas de Sua Excelência Presidente da República para que possamos manter aquilo que nós temos como nível de cooperação, mas procurar outras possíveis áreas que podem alavancar a nossa diplomacia econômica. Nós já temos orientação concreta: atrair investimento estrangeiro, promover o nome, a imagem de Angola ali na América Latina. Eles são fortes no agronegócio, na agroindústria. Como sabe, eles são o 2º maior país da América do Sul. Os 16 embaixadores foram empossados hoje no Palácio Presidencial e devem dar início às missões no próximo mês, depois da realização do Conselho Consultivo Alargado do Ministério das Relações Exteriores.
A Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros voltou hoje a reunir. E passou em análise assuntos sociais voltados à melhoria das condições de vida das famílias. Sob orientação da Ministra de Estado para a Área Social, Dalva Ringote Allen, os membros da Comissão para a Política Social analisaram de forma preliminar a proposta de lei das línguas de Angola, um instrumento que tem como objetivo promover a inclusão social e fortalecer a unidade nacional no quadro da diversidade, pluralismo cultural e linguístico. De acordo com o comunicado final, os participantes recomendaram o aprofundamento da matéria através da auscultação de linguistas, historiadores e outros atores sociais, com intervenção ou interesse na temática. No domínio da administração indireta do Estado, a Comissão apreciou o Estatuto Orgânico do Serviço Nacional dos Direitos de Autor e Conexos, SENADIAC, e recomendou a sua reapreciação na próxima reunião do referido órgão. Quanto ao setor da saúde, foi analisado o Plano Nacional de Contingência e Emergência para a Prevenção da Gripe A, H1N1, um projeto que visa salvaguardar a vida das pessoas e preparar uma proposta operacional para minimizar os impactos e condições de propagação da gripe A. Finalmente, a Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros apreciou um memorando que apresenta o quadro das irregularidades e ilegalidades detectadas no processo de acesso ao ensino superior no presente ano académico, reiterando a necessidade do cumprimento das normas consagradas nos diplomas que regem o funcionamento do acesso ao subsistema de ensino e da aplicação de sanções às instituições que insistirem na violação das normas. O Catar é dos países mais procurados por cidadãos asiáticos que imigram em função das ofertas de emprego. Que, apesar de serem maioritariamente precárias, movimentam milhares de pessoas. O país do Médio Oriente é, por isso mesmo, destino de gente de vários pontos do mundo. Todos os anos, milhares de asiáticos migram para o Catar. O objetivo é a busca de melhores condições de vida. O Catar oferece tais condições, mas não para uma vida digna, apenas para sobreviver. Aqui em Doha, há uma grande mistura de nacionalidades. Nas ruas, para além de poucos cataris, vêm cidadãos da Índia, do Paquistão, do Nepal e do Bangladesh. É um país que tem várias ofertas de emprego disponíveis para essas pessoas, embora sejam precários esses postos de trabalho. São trabalhos braçais e de atendimento ao público. Mais do que isso, só mesmo para cidadãos nacionais. O salário mínimo é de 1.000 Qatar reais, equivalente a 140 mil kwanzas. Um salário muito baixo se olharmos para o PIB do país, considerado um dos maiores do mundo. Foi neste país onde aconteceu, de 5 até hoje, a Conferência das Nações Unidas para Países Não Avançados. Angola esteve representada por uma delegação chefiada pela vice-presidente da República. O plano de ação de Doha, um plano no qual Angola também contribui, portanto é um plano de consenso, o plano de ação. E a partir daí Angola tem de fazer incluir as ações constantes desse plano de ação naquele que é o seu plano nacional de desenvolvimento, os seus objetivos nacionais, para poder identificar o melhor caminho para a melhor transição e com sustentabilidade poder graduar. Aqui em Doha, a vice-presidente da República, que esteve em representação do chefe de Estado angolano João Manuel Gonçalves Lourenço, manteve encontros com várias individualidades, com destaque para os presidentes da Eslovénia, da Zâmbia, do Malawi, e visitou também a Embaixada de Angola no Catar. As nossas agendas também paralelas que tivemos foram, sobretudo, agendas com a Unesco, onde a Unesco garantiu o apoio para a melhoria da qualidade do ensino, mais apoio em tecnologias para a educação e, portanto, desta forma, podermos alavancar a educação no país, que é, sem dúvida, a chave do desenvolvimento. Tivemos também com a secretária-geral da Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento. A partir de Doha, as despedidas são de Ricardo Gaspar, Josué Massuaco e Custódio Jacinto, equipa da Rede Girassol, destacada no Catar.
Ora bem, e seguimos para Moscovo, que anuncia negociações com a ONU sobre exportações de cereais. Destaques da atualidade internacional a seguir, a acompanhar o desenvolvimento com a Janete Meio-Dia. É contigo, Janete, boa noite. Boa noite, Kina e Simeão. Boa noite a si que nos acompanha. A Rússia anunciou hoje que vai negociar com a Organização das Nações Unidas sobre a possibilidade de estender o acordo para a exportação de cereais ucranianos, cujo prazo termina no dia 18 de março. De acordo com a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, as negociações estão marcadas para dia 13 deste mês em Genebra, capital da Suíça, onde devem participar uma delegação interministerial russa e representantes das Nações Unidas. Acompanhe a seguir outras notas internacionais. A eleição dos novos governadores para 28 dos 36 estados da Nigéria foi adiada para 18 de março. A medida surge na sequência de uma decisão de um juiz de negar a interrupção do processo de reconfiguração das máquinas de votação usadas nas eleições legislativas do mês passado. No entanto, o adversário da oposição, Peter Obi, do Partido Trabalhista, disse que uma reconfiguração destruirá as evidências do seu caso. Obi, que perdeu as eleições, alega que houve fraude no processo. Vários israelitas protestaram contra as reformas judiciais pretendidas pelo governo de extrema-direita. Várias pessoas caminharam até o principal aeroporto do país com o objetivo de interromper uma visita ao exterior do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, bem como uma visita do secretário de Defesa dos Estados Unidos da América. Na parte de fora do aeroporto Ben Gurion, perto de Tel Aviv, alguns viajantes abandonaram os seus veículos bloqueados e caminharam ao interior do aeroporto com a bagagem a reboque. Os organizadores do protesto afirmaram que Israel iniciou hoje o que chamaram de um dia de resistência contra as reformas que temem que coloque a Suprema Corte ao serviço do Executivo e fomente a corrupção. O Senado da França aprovou nesta quinta-feira o aumento da idade para a aposentadoria de 62 para 64 anos, como parte da reforma da Previdência proposta pelo governo do presidente Emmanuel Macron, apesar da onda de protestos e greves que tomou conta do país. A mudança foi aprovada por 221 votos a favor e 115 contra. Em reação, trabalhadores grevistas cortaram a energia da grande arena desportiva Stade de France e da Vila Olímpica nos arredores de Paris. Os sindicatos prometeram aumentar a pressão sobre o governo com a realização de novos protestos e greves depois de 2 dias seguidos de interrupções no abastecimento de combustíveis, atrasos e cancelamentos nas estações de comboio e aeroportos. 3 pessoas morreram esta quinta-feira numa mina de exploração de potássio na região espanhola de Catalunha, na sequência de um acidente, segundo o sindicato regional. As 3 vítimas eram trabalhadores da empresa que explora a mina localizada nos arredores de Barcelona, a cerca de 70 quilómetros a noroeste da cidade catalã. Os trabalhadores haviam ficado presos a 900 metros de profundidade por causa do acidente. Está contada a atualidade internacional. Eu volto amanhã. Kina e Simeão, boa noite. Boa noite, Janete. Obrigada. Contamos contigo. Angola voltou hoje a defender o seu relatório referente à Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Durante a 28ª sessão que acontece em Genebra, o país reafirmou o compromisso com a defesa dos direitos humanos de forma geral. Angola reafirmou o compromisso com a garantia dos direitos humanos das pessoas com deficiência durante a 28ª sessão do Comitê dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que acontece em Genebra. O relatório de Angola referente à Convenção foi apresentado no evento ontem e hoje, passados 7 anos desde a submissão inicial. De acordo com a secretária de Estado para a Família e Promoção da Mulher, Alcina Cunha Quindanda, que chefia a delegação angolana, têm surgido novos desafios que levam o governo angolano a adotar uma postura institucional de proximidade, interação, inclusão e participação com todos os intervenientes, com vista a criar políticas e estratégias de forma pluridisciplinar, concertada, coerente e global. A Constituição angolana consagra princípios e normas que estabelecem o tratamento diferenciado para as pessoas com deficiência.
Teresa Alberto fala sobre como a sociedade ainda a vê. E a pessoa sente-se que é inferiorizada a todo momento. A nossa sociedade em si, não está preparada para lidar com pessoas com deficiência. Isso também gera uma certa dificuldade, como transporte, apresentação, isso na forma pessoal. Para o representante da Unicef em Angola, antes de mais, é necessário saber quantas pessoas com deficiência o país tem para que se possam criar políticas de inclusão. Eu acho que o importante é precisamente que o país conheça qual é a situação. A partir dessa informação, temos a possibilidade de trabalhar juntos com o setor privado, a empresa privada, trabalhar com o governo e trabalhar com a sociedade civil, as ONGs. No evento que decorre entre os dias 6 e 24 de março, foram apresentados também os avanços da inclusão de pessoas com deficiência a nível dos meios de comunicação social no nosso país. No próximo bloco, o posicionamento de Angola em relação às mudanças climáticas em África. Já de volta outra vez, boa noite. Uma posição comum de África sobre mudanças climáticas voltou a ser debatida. E desta vez em Roma, pelo Grupo de Representantes das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, presidida por Angola. Uma posição comum de África sobre mudanças climáticas é o tema que foi debatido na reunião em Roma, na Itália, do Grupo Africano da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura para a Estratégia das Alterações Climáticas, conduzido pela Presidência de Angola. O encontro de trabalho foi orientado pela representante permanente de Angola na FAO, Maria de Fátima Jardim, onde foi analisado também as propostas para a conclusão dos trabalhos vinculados ao grupo COP27 e para a elaboração do COP28, que vai ser realizado este ano nos Emirados Árabes Unidos. A reunião debateu ainda, entre outros temas, as linhas orientadoras para 2023 e as contribuições para a Conferência da ONU sobre Água, que vai decorrer em Nova Iorque de 22 a 23 deste mês. Participaram nos trabalhos que decorrem na Embaixada da República de Angola na Itália, os representantes permanentes do Burundi e de Cabo Verde e diplomatas das embaixadas do Congo, Brazzaville, Etiópia, Sudão, Madagascar e da Zâmbia.